Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Cormano Trindade, o seu professor de Geografia. Estou falando diretamente de TAPS, aqui no cantinho do Rio Grande do Sul, trazendo mais uma aula de Geografia para vocês. Pessoal, estou retomando as aulas aqui do nosso canal, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a paisagem geográfica e todos os seus influenciadores, né? E vou deixar já de cara aquele pedido de sempre para você. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Deixa seu like aqui embaixo, comenta aqui embaixo, me diz o que você está achando, né? E compartilhe esse vídeo com os amigos aí, que é sempre útil, né? Então, pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a paisagem geográfica. Então, vem comigo. Pessoal, então assim, vamos entender então o que é a paisagem geográfica, né? A gente nota uma diferença entre paisagem natural e geográfica, e é isso que nós vamos detalhar na aula de hoje, né? Em primeiro lugar, paisagem. Ela vai ser tudo que nós conseguimos compreender ou analisar através dos nossos sentidos. Então, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está sentindo, tudo que a gente está tocando faz parte da paisagem, constitui a paisagem. Mas nós temos umas diferenças entre a paisagem que pode ser de forma natural e geográfica, né? O geógrafo Milton Santos ele já tinha deixado para gente que a paisagem geográfica é aquela paisagem, né, que é tudo que a nossa visão alcança. Então ela vai da onde nós estamos, né, do do olhar do observador, né, ou do olhar de quem está analisando, e ele vai até o limite da nossa visão, que vai ser na linha do horizonte, tá, pessoal? Então, o que vai ser a paisagem geográfica? Ela vai ser composta por todos os elementos, sejam eles naturais ou culturais que nós estivermos enxergando, tá? Se nós estivermos falando de uma área composta apenas por elementos naturais, ou seja, apenas por formas de relevo, formas da natureza, nós estaremos falando de uma paisagem natural. Mas a partir do momento em que o homem passa a construir essa paisagem, ou passa a modificar uma paisagem que já existe, ou seja, tudo que é construído ou modificado pelo homem, misturando-se com os elementos naturais, que são agora os elementos culturais ou os elementos sociais, né? Os elementos construídos pela humanidade, nós estaremos falando de uma paisagem geográfica. Então, se tiver apenas os elementos naturais, ou seja, sem nenhuma influência do homem, né? Ou em alguns casos com muito pouca influência do homem, nós diremos que essa paisagem ela é natural. E a partir do momento que nós temos essa influência dos seres humanos de forma mais significativa, nós diremos que esta paisagem é uma paisagem geográfica. Então nós temos as diferenças dos elementos naturais e culturais, tá, pessoal? Então, a gente vai analisar que existem algumas coisas que podem modificar. O que pode modificar esta natureza, né? Lembrando que o foco da aula de hoje é a paisagem geográfica, apesar de eu ter dado a diferenciação entre as duas. O que pode influenciar? O que pode modificar a natureza? O que pode modificar uma paisagem geográfica? Aí nós temos dois tipos de critérios, né? Dois tipos de fatores que podem modificar uma paisagem, que são as forças naturais e que são as forças sociais, tá? Quando nós falamos em forças naturais, nós estamos falando de ações da natureza, fenômenos da natureza que eles acabam modificando a natureza de alguma maneira e respondendo de acordo com as manifestações que já aconteceram naquele lugar. Por exemplo, a ação das águas é uma força da natureza. Chuva, onda, né? Lagos e rios, né? Acabam influenciando, como as enchentes que nós tivemos recentemente, né? Terremoto, erupções vulcânicas, tudo isso são coisas que acabam transformando a paisagem. Tá? Nós não temos vulcão no Brasil, por exemplo, mas em alguns lugares do nosso planeta nós temos. Tá? Então, assim, agora, as forças sociais, temos algumas que nós podemos citar, só que entre as forças sociais eu já vou deixar como a principal para vocês o desmatamento. Ou seja, que é o momento onde a gente corta as árvores para
construir ou para modificar aquele ambiente de uma maneira que seja utilizado pelos seres humanos. E aí nós temos, por exemplo, a criação das ruas, né, as rodovias, criação de aeroportos, usinas hidrelétricas, prédio, ponte, fábrica, estádios de futebol, tudo isso que foi construído, até mesmo a casa onde vocês estão morando, aonde vocês estão me assistindo nesse momento, foi modificada por uma força social. Porque em algum momento na história do nosso planeta, esse lugar onde eu estou, ou o lugar onde você está me assistindo, foi apenas uma paisagem natural. Hoje já não é. Hoje nós já temos a influência do homem. Alguém teve que construir essa casa para que nós pudéssemos morar nela. Tá, pessoal? Então, essas são as forças naturais e são as nossas forças sociais. Porém, hoje, as nossas áreas, né, de paisagem natural no nosso planeta são bem poucas, porque o nosso planeta ele já está quase todo, né, da parte de terra, né, do nosso planeta, ele já está quase todo modificado, né? Já está quase todo sob influência dos seres humanos, mas mesmo assim nós ainda temos uma parte do nosso planeta, algumas áreas em específico que são protegidas, ou seja, para manter a sua paisagem natural. Quais os critérios para decidir se uma área vai ser protegida ou não? O principal critério que nós temos para decidir se uma área será preservada ou não é a biodiversidade, ou seja, preservar as inúmeras formas de vida que aquele lugar abriga, ou que aquele lugar é composto, né? E como nós falamos de formas de vida, estamos falando das plantas, né, dos vegetais e dos animais que ali vivem. Mas em alguns lugares do nosso planeta nós temos algumas áreas que são preservadas por causa do valor cênico, ou seja, por causa que ele é bonito, por causa da cena dele, ou seja, para manter as formas de relevo que em alguns casos podem ser utilizadas como cartão postal, como turismo ou alguma coisa desse tipo que ajudam a preservar, né, essa localidade. Mas, no geral, né, normalmente, né, o que nós vemos são áreas preservadas para que a biodiversidade seja preservada com ela. Tá? Por exemplo, se a gente modificar uma floresta, a gente tem alguns animais que precisam das árvores para sobreviver, por exemplo. A partir do momento que não tivermos mais as árvores, os animais deverão migrar para outras regiões ou eles irão morrer ali mesmo. Então, tudo isso são detalhes que têm que ser analisados quando nós formos fazer uma modificação ou quando nós formos decidir se determinada área será preservada ou não. Tá, pessoal? Então, uma aulinha bem simples sobre paisagem, um resuminho aí, menos de 10 minutinhos, vocês já estão manjando tudo de paisagem. Agora, pessoal, deixar aquele pedido de sempre para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa as notificações para você ficar por dentro da minha próxima aula que eu estarei lançando aqui no canal na próxima semana. Tá, pessoal? Você gostou dessa aula? Você entendeu? Ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, eu quero ver você por aqui e eu quero deixar aquele agradecimento por finalmente nós termos batido os 500 inscritos aqui no canal, pessoal. Eu montei esse canal com o único foco de poder ajudar os meus alunos e esse canal acabou atingindo muito mais gente do que eu estava esperando quando eu criei a proposta de trazer essas aulas para vocês e por isso eu sou muito grato a cada um que passou por aqui. Tá, pessoal? Então, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Eu vejo você na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Tá, pessoal? Vejo você na nossa próxima aula. Aquele abraço e eu fui!